Espírito Santo, aquieta agora o nosso coração. Acalma a mente. Silencie os pensamentos acelerados, porque há dias em que o barulho de dentro é maior do que qualquer som de fora. Há dias em que você se esforça para ouvir a voz de Deus, mas tudo o que encontra é um silêncio profundo. Um silêncio que parece vazio, um silêncio que incomoda, um silêncio que faz perguntas que ninguém responde. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, orando, esperando, clamando e se perguntando por que Deus não fala, por que não responde, por que não se manifesta como antes. Mas é importante você saber algo. Nem todo silêncio é ausência, nem todo silêncio é distância. Há silêncios que são convites, convites para algo mais profundo, mais íntimo, mais verdadeiro. O Espírito Santo não deixou de falar. Ele continua presente, atento, perto. O problema não está na voz. Muitas vezes está na escuta. Estamos acostumados com respostas rápidas, com soluções imediatas, com sinais visíveis. Queremos que Deus fale alto, claro, direto. Mas o Espírito Santo quase nunca grita. Ele sussurra. E o sussurro não é fraqueza. O sussurro é intimidade. Só escuta um sussurro quem está perto, quem desacelera, quem se aproxima, quem decide permanecer. Deus não compete com o ruído do mundo. Ele não força sua voz em corações apressados. Ele espera, pacientemente, até que a alma esteja pronta para ouvir. Há muitos tipos de ruído. Ruído externo, notícias demais, opiniões demais, informações demais, vozes humanas tentando definir quem você é, o que você deveria sentir, como você deveria viver. E há também o ruído interno, a ansiedade que não descansa, o medo que insiste em voltar, a culpa pelo passado, a frustração com o presente, a incerteza sobre o futuro. Tudo isso faz barulho. E onde há barulho constante, a voz suave do Espírito se perde. Não porque ele não esteja falando, mas porque o coração não conseguiu silenciar. O Espírito Santo fala em ambientes de rendição, de humildade, de entrega. Ele se manifesta quando a alma desiste de controlar e decide confiar. Muitas pessoas confundem o silêncio de Deus com castigo, com rejeição, com abandono. Mas na maioria das vezes, o silêncio é um processo, é um tratamento. É Deus trabalhando onde palavras não alcançam. Há feridas que não são curadas com respostas. Há dores que não são resolvidas com explicações. Há áreas da alma que só são restauradas com presença. E a presença de Deus muitas vezes se revela no silêncio, porque o silêncio expõe, revela, confronta, mas também cura. Pense em Elias. Ele esperava Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus não estava ali. Ele veio no som suave, porque Deus não se manifesta para impressionar. Ele se manifesta para transformar. E transformação exige proximidade, exige sensibilidade, exige um coração quebrantado. Sensibilidade espiritual não nasce do conhecimento, nasce da intimidade. Não é sobre saber mais versículos, é sobre confiar mais. Não é sobre falar bonito, é sobre ouvir com o Espírito. Há pessoas que falam muito com Deus, mas quase nunca param para ouvi-lo. Transformam a oração em um monólogo. Mas relacionamento exige escuta, exige presença, exige espera. O Espírito Santo não fala para preencher silêncio, ele fala para conduzir a alma. Às vezes, ele não responde da forma que você espera, não porque não se importa, mas porque quer te levar a um nível mais profundo de fé. Uma fé que não depende de sinais constantes, uma fé que permanece mesmo quando não entende, uma fé que confia mesmo quando não sente. Há momentos em que Deus não muda a situação ao redor, Ele muda você por dentro. Ele fortalece, Ele amadurece, Ele ensina a descansar. E descansar em Deus não é desistir, é entregar o controle.
Quando você aprende a escutar com o Espírito, começa a perceber Deus em lugares simples, na paz que surge sem motivo, no incômodo santo que impede certos caminhos, na ausência de descanso quando algo não vem dele, na direção suave que não grita, mas guia. A voz de Deus não gera confusão, ela gera paz, mesmo quando corrige, mesmo quando confronta. O Espírito Santo não vem para agradar o ego, ele vem para libertar o coração, libertar de padrões que ferem, de caminhos que machucam, de escolhas que afastam da vida. E libertar nem sempre é confortável, mas sempre é necessário. Há pessoas que dizem não ouvir Deus, mas quando Deus fala sobre mudança, arrependimento e obediência, elas se afastam. Não é falta de voz, é resistência. O Espírito fala com quem está disposto a obedecer, não com quem apenas quer confirmação. Deus não é um selo de aprovação para decisões já tomadas. Ele é um guia, um pai, um conselheiro. E um pai amoroso, às vezes, permanece em silêncio para ensinar maturidade, para ensinar discernimento, para ensinar dependência verdadeira. Hoje, talvez Deus não esteja te dando respostas porque Ele está te dando algo maior. Ele está te ensinando a confiar sem entender tudo, a descansar sem controlar tudo, a permanecer mesmo quando dói. E isso é crescimento espiritual. Isso é maturidade, isso é fé viva. Se você está aqui agora, ouvindo essa mensagem, não é coincidência. O Espírito Santo te trouxe até aqui para te lembrar que você não está sozinho, que você não foi esquecido, que o céu não se fechou. Mesmo quando tudo parece quieto demais, Deus continua trabalhando, continua cuidando, continua sustentando. O silêncio não significa abandono, significa que Deus está trabalhando num nível mais profundo do que você consegue ver. Talvez hoje você não precise de respostas, precise de descanso. Não precise de explicações, precise de presença. E a presença de Deus está aqui, agora, te envolvendo, te acalmando, te fortalecendo. Se você deseja ouvir mais claramente a voz do Espírito, não corra atrás de sinais. Busque relacionamento. Não force respostas. Cultive intimidade. Porque quem aprende a escutar o Espírito não vive mais perdido, vive conduzido. Mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo quando ninguém entende. E nesse lugar, você descobre algo poderoso. O sussurro de Deus é suficiente. Sempre foi, sempre será.